Olá, meus amigos do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Meu nome é Eduardo Nunes e estou aqui mais uma vez junto com vocês para que a gente possa realizar mais um estudo de um capítulo do livro Religião dos Espíritos. Assim eu quero agradecer ao convite, agradecer a você que nos escuta, que nos acompanha nas redes sociais e já pedir que você dê o seu like no vídeo, nesse íconezinho que tem um joinha ali, já clica para que esse vídeo possa ser relevante para as buscas e que mais pessoas tenham acesso a ele também. Se gostar do conteúdo, também se inscreve no canal que tem muito mais conteúdo a respeito de doutrina espírita e de orientações do Evangelho para a sua vida. Assim, neste momento, eu fico à disposição dos nossos amigos espirituais para que nos inspire neste momento a trazer o estudo de hoje com maior clareza e objetividade. Que toda a nossa família, que todos os nossos amigos possam também nos auxiliar nesse processo evolutivo de conhecimento e aprendizado. Que essas lições possam repercutir em nossas vidas e fazer com que ela se expanda ainda mais para toda a sociedade, para todo o nosso país, para todo o nosso planeta. E assim damos início ao nosso estudo de hoje. A lição do estudo do livro Religião dos Espíritos é o capítulo 91, que se intitula Tempo e Serviço. Essa página foi trazida por Emmanuel na reunião pública de 21 de dezembro de 1959 e ela faz uma referência ao Livro dos Espíritos, lembrando que esse livro, Religião dos Espíritos, ele faz uma referência ao Livro dos Espíritos, às perguntas do Livro dos Espíritos, que Emmanuel traz a sua explicação. E nesse capítulo específico, ele traz a questão do Livro dos Espíritos como referência 683, que está lá no livro 3º, nas leis divinas, e fala da lei de trabalho. Lei de trabalho é uma das leis mais importantes das quais nós estamos sujeitos. E a pergunta feita aos espíritos na questão 683 é: qual o limite do trabalho? Quer dizer, todos nós, quando a gente trabalha, na nossa vida cotidiana, e aqueles que já trabalharam e já se aposentaram, a gente eleva em consideração essa questão do trabalho como sendo tão amargurante, via de regra, Lógico que não acontece com todo mundo, mas na maioria das pessoas, uma situação tão amargurante com relação ao trabalho que ela passa a esperar a hora em que ela pode se aposentar para poder parar de trabalhar. Ou seja, nesse trabalho material que a gente precisa receber o nosso salário, pagar as nossas contas, conseguir colocar as nossas vestes, colocar a nossa moradia, pagar as nossas moradias, pagar o nosso custo de vida, parece que existe uma angústia nesse tipo de trabalho que faz com que a gente, estando nele, não veja a hora de parar de trabalhar, a gente se aposentar para poder ter uma renda que a gente com ela se mantenha e não precise mais trabalhar. Mas vamos ver, quando Kardec faz essa pergunta para os espíritos, o que o espírito responde? Qual o limite do trabalho? O das forças. Quanto ao resto, Deus deixa livre o homem. Ou seja, o limite do trabalho é o limite das nossas forças. Nós devemos trabalhar até o limite das nossas forças, até a gente não aguentar mais trabalhar fisicamente. Mas que interessante o espírito ter respondido isso, e a gente faz justamente ao contrário, porque o nosso trabalho, a gente pensa a hora que a gente vai parar de trabalhar.
Geralmente o final de semana, um feriado prolongado, passa a ser um motivo de grande satisfação porque a gente não está trabalhando. Só que ele está falando que a gente vai trabalhar até o limite da nossa força. Olha que interessante essa diferença, né, entre a expectativa que a gente tem do trabalho e a expectativa que a espiritualidade tem do trabalho. Quer dizer, como que a espiritualidade está vendo esse trabalho? Que tipo de trabalho a espiritualidade está vendo? Será que é esse trabalho que a gente precisa nunca parar para a gente sempre pagar as nossas contas ou então armazenar e acumular cada vez mais riquezas, ou sempre está correndo atrás desse trabalho em troco de dinheiro? Ou será que a perspectiva do plano espiritual com relação ao trabalho é um pouco diferente? Porque ela está olhando o trabalho sob o ponto de vista espiritual. E na lei de trabalho a gente tem a informação de que o trabalho melhora o homem. Mas que tipo de trabalho será esse? Então vamos lá olhar o que Emmanuel diz nessa página que foi psicografada. Terminando as tarefas de cada dia, podes perfeitamente efetuar o balanço das próprias horas. Tempo de higiene. Conheceste os mais finos produtos da asepsia necessária ao teu conforto. Tempo de lanche. Conheceste o café mais saboroso ou o leite mais puro. Tempo de dever. Conheceste os melhores cálculos e as técnicas mais justas, valorizando o próprio interesse ou mecanizando as próprias atividades. Tempo de refeição. Conheceste os acepipes mais agradáveis ao paladar. Tempo de conversa. Conheceste pessoas e problemas, assuntos e comentários, convites e propostas que ainda agora te batem mentalmente às portas do espírito. Tempo de distração. Conheceste passeios e entretenimentos diversos. Tempo de leitura. Conheceste noticiários e livros, escolhendo reportagens e autores que mais te alimentem as emoções. Tempo de repouso. Conheceste os mais adequados processos de descansar, preferindo leitos ou poltronas, redes generosas ou bancos acolhedores ao ar livre. Nessa primeira parte, Emmanuel está convidando a gente refletir as diversas atividades que nós temos durante o nosso dia. E dentre elas, o nosso momento de higiene, o nosso momento de alimentação, o nosso momento de trabalho, o nosso momento de conversa, o nosso momento de distração, de leitura e de repouso. O nosso dia inteiro está combinado nessas atividades. Em todas essas atividades, eu já tenho o que eu preciso fazer dentro desse momento. Então, voltamos lá na pergunta: qual o limite do trabalho? O limite das vossas forças. Quanto mais o resto, Deus deixa livre ao homem. Ou seja, ele coloca que todas essas atividades são também trabalho. Em todas elas a gente desenvolve algum tipo de inteligência, a gente produz alguma coisa no momento de leitura, no momento de conversa, no momento de diversão, no momento de repouso. A gente está produzindo, a gente está fazendo o que o nosso corpo precisa, descansando, para poder aproveitar o máximo da nossa encarnação. E aí Emmanuel continua. Conheceste assim algo de tudo o que representa conforto e segurança, rotina e convenção no caminho diário. Entretanto, fazendo o inventário de teus impulsos e palavras,
movimentos e ações, recorda que a lei divina também te conhece igualmente, não por teu nome, nem pelo espaço que ocupas, não por teu título, nem pelos direitos que te competem, não por tua crença religiosa, nem pelo consolo que ela te dá, não pela extensão dos teus dias, nem pelo teu grupo doméstico. Nas esferas superiores é visto pelo que fazes. O auxílio que prestas ao bem dos outros é nota de crédito em tua ficha. E como a divina bondade te deixa livre para fazer o bem como queiras, onde queiras e quando queiras, depende de ti limitar o repouso, olvidar o que seja inútil e evitar o que prejudica, a fim de atenderes em regime de ação constante ao serviço do bem. Os seres assim mais amplamente conhecido e naturalmente credenciado diante da lei de Deus. Vejam só a reflexão que Emmanuel faz para que a gente possa administrar as atividades do nosso dia. Todas aquelas elencadas inicialmente, principalmente o nosso trabalho, que vai fazer o atendimento das nossas necessidades materiais, elas são de inteiro proveito e de inteira utilidade. Porém, elas estão trazendo para nós apenas conquistas que estão no campo da materialidade. Não estão trazendo conquistas no campo mais elevado, que é o campo do espírito. Aquilo que realmente nós vamos levar conosco depois da nossa desencarnação. Ou seja, disputarmos o nosso tempo em apenas atividades que dizem respeito às questões materiais nos deixa distante do propósito divino que a lei divina está o tempo todo nos margeando e nos regrando. Vamos prestar atenção. Quanto é que do nosso tempo nós estamos dedicando para ações de benefício ao próximo? Porque as ações de benefício ao próximo não significa apenas atos de caridade para com as pessoas. Pode ser também para com os animais, pode ser com relação à natureza, pode ser com relação a qualquer tipo de ensinamento que possa ajudar mais e mais comunidades. Uma série de atividades que são de forma espontânea, de forma gratuita, eu estar doando esse tempo, esse trabalho, o meu conhecimento, o meu esforço para fazer essa atividade que vai gerar o bem para quem quer que seja, para qualquer tipo de situação. E muitas vezes a gente fica o nosso dia inteiro preso às questões materiais. Não vamos esquecer sempre de quem foi aquele que dedicou a sua vida, a sua existência a nos ensinar. Jesus de Nazaré. Quando o Mestre veio, desde o momento em que ele se coloca em missão, quando chega a hora certa e ele sai a pregar o seu evangelho, a divulgar a boa nova, ele não cessa mais de trabalhar. E ele vai dizer que o tempo todo o meu Pai trabalha e eu também trabalho. Tudo aquilo que Jesus fez, apesar de não ter rendido para ele uma só moeda de ouro para que ele pudesse guardar nos seus cofres ou nas suas bolsas, repercutiu até hoje e ainda repercutirá por milênios os seus ensinamentos para que a gente seja feliz, para que a gente busque a nossa felicidade. Então, aquele trabalho que não tem limite, aquele trabalho que deve ser a desculpa, né? Deve ter até o limite das nossas forças, é o trabalho que vai nos elevar no patamar espiritual e aquele que nós vamos poder nos creditar na espiritualidade de tê-lo feito, e não as questões materiais que nós resolvemos aqui. O desapego, meus irmãos,
finalmente pode ser exercido por nós. Se nós estamos angustiados por causa de coisas que estamos nos apegando, que não queremos deixar ir, que não queremos deixar ir embora, chegou a hora da gente pensar bem e refletir se não é o momento de abrir mão de alguma coisa para que a gente possa continuar o nosso processo evolutivo. Tem uma parábola que eu gosto muito, que é a parábola do bom samaritano. Essa parábola, para mim, ela traz a expressão mais nítida, mais clara a respeito do que é a verdadeira caridade. Certa ocasião, um doutor da lei, um fariseu, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Então vamos nos lembrar que o tempo todo Jesus veio pregar o reino do céu e como atingir esse reino do céu. E ele era questionado pelos religiosos da época que duvidavam dele, de que ele tinha algum conhecimento a respeito de Deus e da vida eterna. Então eles perguntavam para ele constantemente como herdar a vida eterna. O que está escrito na lei? Disse Jesus. Como que você a lê? Então o homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, duas coisas que Jesus disse, que estava na lei, que Jesus disse, né? Mas estava na lei de Moisés e que os religiosos da época já sabiam que deveriam cumprir: amar a Deus e ao próximo. De que jeito? Como a si mesmo. Então, se amar e amar ao próximo. Essa era a lei. Então Jesus disse: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá essa vida eterna. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Aquele doutor da lei, aquele que se achava muito sábio, quis questionar a Jesus assim: para quem que eu devo fazer o bem? Quem é o próximo que você está falando que eu devo amar? Tentando trazer um tom de que, tipo assim, não era para todos que eu deveria dar o mesmo amor. E então Jesus disse na história, né, contando a história: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, que também era um da tribo dos sacerdotes. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado ainda. Mas um samaritano, vamos lembrar que os samaritanos eram vistos como pessoas de má vida, porque não eram judeus autênticos e tinham sua própria religião. Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou as feridas, derramou vinho e óleo e depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar eu pago todas as despesas que você tiver. Qual destes você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E o jovem fariseu disse: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Quando Jesus se coloca para nós como sendo a verdade, a vida, o caminho que nós devemos trilhar, é esse o caminho do trabalho que deve ser incansável, que devemos trabalhar até o limite das nossas forças. O trabalho no bem. Dediquemos parte do nosso tempo
para as nossas conquistas materiais, para as nossas necessidades, parte do tempo para a nossa família, parte do tempo para o descanso devido, mas não deixemos de pensar em qual parte do tempo que nós vamos atuar em fazer o bem, porque é esse movimento, é esse tempo dedicado ao bem que nos fará alcançar outras esferas na espiritualidade, ou como gostava Jesus de dizer, alcançar o reino de Deus, o reino de felicidade pura. Se você gostou desse vídeo, se você quiser fazer algum comentário, aproveita, curte, compartilha, comente o nosso vídeo. Até a próxima oportunidade.